Na Band FM, quem ama não esquece. Às vezes a gente fica achando que tudo tá errado, que nada dá certo pra gente. Mas de repente, a vida se encarrega de nos dar os melhores presentes e nos momentos em que a gente menos poderia imaginar. Eu vivia tranquila ao lado do meu marido, Gilson, e das minhas filhas também, Anita e Maria Eduarda, até o momento em que nós decidimos nos mudar. Depois daquela mudança, a vida nunca mais foi a mesma. Sem motivo nenhum, o meu marido mudou completamente comigo. Ele passou a me bater, a me humilhar, e tudo virou um inferno. Foi tudo difícil demais para mim. Mas o que mais me doía é que, além de fazer tudo isso comigo, o Gilson ainda deixou de ligar para as próprias filhas. Mesmo assim, eu continuava com ele porque eu acreditava que uma hora ele ia voltar a ser aquele homem que eu tinha conhecido, aquele homem por quem eu me apaixonei um dia. O meu Gilson. A minha fé cega no amor me impedia de terminar o meu casamento, por pior que ele estivesse. E além de tudo, eu acabei engravidando do meu caçula, o Nicolas. Eu confesso que essa gravidez trouxe esperança na minha vida. Eu achei que o nascimento do nosso filho traria o meu marido de volta. Ingenuidade pura, porque antes mesmo do Nicolas nascer, eu tive uma surpresa horrível que afundou de vez o meu casamento. Era um dia como outro qualquer. Eu desci do ônibus e estava indo em direção para minha casa depois de um dia inteiro de trabalho, quando eu passei por um bar que fica bem na minha rua. Foi ali, bem ali naquele bar, que eu vi a cena que me fez ter coragem para mudar tudo. O meu marido, ele estava nesse bar, mas ele não estava sozinho. O Gilson estava ali, num bar que ficava ao lado de onde nós morávamos, com uma outra mulher. Assim que eu vi aquilo, eu queimei por dentro e alguma coisa acendeu em mim. Eu já vinha aguentando muita coisa, mas eu não podia mais. Não, eu não podia mais, eu não queria mais. Depois de ver o meu marido com outra, eu percebi que não tinha como suportar nenhum segundo mais naquela relação. Então eu juntei as minhas coisas, eu peguei as minhas crianças e eu saí daquela casa para nunca mais voltar. Naquela época, tudo o que eu podia era alugar um cômodo pequeno para nós. Mas eu preferia isso do que continuar casada com o Gilson. Foi assim que eu recomecei a minha vida do zero. E eu tenho que admitir que não foi nada fácil. Imagina, eu sozinha com 2 meninas e ainda com o terceiro que logo chegou. Eu não tinha ajuda de ninguém. A minha família morava em outra cidade e a situação financeira, olha, era bem complicada. Passando tanta dificuldade, eu acabei me fechando para o amor. Eu só tinha preocupação. Eu só tinha que pensar em cuidar de mim, cuidar dos meus filhos. Não dava para pensar em namorar. Só que depois de muitos anos, isso mudou. Eu nunca mais tinha me envolvido com ninguém desde o Gilson. Eu comecei a me sentir um pouco sozinha, eu confesso. Eu queria, sei lá, alguém para dividir a minha vida, o dia a dia, a rotina. E foi aí que eu decidi entrar num desses aplicativos de namoro. Eu não sabia bem o que esperar, mas eu conversei com algumas pessoas. Alguns caras eram legais, outros nem tanto. Mas nenhum deles tinha me despertado um interesse. Isso durou algum tempo e eu comecei a achar até que o meu coração não fosse mais capaz de amar outra vez. Mas depois de muitas tentativas fracassadas, eu conheci o Douglas. Assim que a gente começou a conversar, eu já me senti diferente. Eu não sei se você que está me ouvindo agora já passou por isso, mas sabe quando você conhece alguém e simplesmente parece que o assunto flui? Era fácil falar com o Douglas, era muito legal. O papo ia. E mesmo que naquele começo a gente só se falasse por ligação, era muito gostoso.
não acredito que ele foi capaz de fazer isso com você. Como é que pode? Ai, pois é. Eu confesso, viu? Eu ainda sinto muita raiva. Quando eu lembro de tudo, eu sinto raiva. Eu nem gosto muito de falar sobre isso. Imagino. Mas e você? Me fala, como é que é a sua vida? Eu sou separado, tenho 2 filhas e tenho dias bons e ruins, sabe? Como qualquer um. E como é que tá sendo o seu dia de hoje, Douglas? Tá bom? Tá ruim? Olha, quer saber? Sendo muito sincero, Renata, desde que eu te conheci, eu só tenho tido dias maravilhosos. Sem exagero. Ah, tá bom, viu? Sei. Eu não tô brincando, não. É a mais pura verdade. Desde que você entrou na minha vida, tudo ficou muito melhor. A gente continuou conversando assim por alguns meses, até que ele me convidou para sair. Eu lembro como se fosse hoje. Era semana de Natal e a gente combinou de se encontrar numa estação de metrô. Eu tava muito nervosa, muito mesmo. Afinal, fazia tanto tempo que eu não saía com ninguém. Mas apesar de todo o meu nervosismo, aquele nosso primeiro encontro foi muito legal. Assim como era pelo telefone, ao vivo, a gente também se deu muito bem. Quando chegou a hora de eu ir para casa, já estava um pouco tarde e o Douglas me ofereceu uma carona. Para ser sincera, eu fiquei bem apreensiva de aceitar, porque por mais que a gente já se falasse há alguns meses, eu não conhecia ele de verdade. Mesmo com medo, eu acabei aceitando. E quando nós chegamos, eu comentei que, mesmo sendo tarde, eu ainda teria que ir até o supermercado fazer umas compras. Na mesma hora, o Douglas se ofereceu para ir comigo. E mesmo eu dizendo que, imagina, não precisava, ele insistiu. A companhia dele era tão maravilhosa que eu não tinha como recusar. Ei, o Natal tá chegando. Pois é. Você já se planejou? O que você vai fazer no dia? Eu? Nada. Como assim, nada? Nada, ué. Você não vai comemorar o Natal? Não é isso, é que as coisas estão bem apertadas esse ano. Bom, esse ano eu tô sem dinheiro pra isso, é isso. Mas e a sua família? Você não tem nenhum parente por perto pra te ajudar, pra passar com você? Ninguém. Toda a minha família mora em outra cidade. Quando eu vim pra cá com meu ex-marido, eu vim sozinha mesmo. E agora, com as crianças, né, as contas estão muito apertadas. Ou eu compro as coisas do mês, ou eu penso numa ceia de Natal. Não dá pra fazer as duas coisas. Mas eu não acho isso certo não, viu? Sabe por quê? É Natal. Será que eu posso passar o Natal com você? Quando ele me perguntou aquilo, eu fiquei comovida. Mas, obviamente, eu falei que não precisava, né? Só que ele insistiu. Ele disse que não achava justo alguém não ter uma festa de Natal por falta de dinheiro. Eu não estava acreditando naquilo, sabia? Eu até achei que fosse uma brincadeira. Mas ele foi se animando, ele começou a perguntar o que eu queria comer na ceia de Natal. Eu ainda perguntei como é que a família dele ia reagir quando ele dissesse que ia passar o Natal com uma mulher desconhecida. Mas ele disse que não era para eu me preocupar com isso. Aquilo era muito legal da parte dele. Mas eu confesso que eu achei estranho também. A gente mal se conhecia. Aquela era a primeira vez que a gente se via pessoalmente. E eu só conseguia me perguntar por quê? Dentre todas as pessoas do mundo, ele estava ali, escolhendo passar o Natal comigo. Alguns dias depois, o Douglas veio para minha casa e cumpriu o que tinha prometido. Trouxe tudo para nossa ceia e nós passamos o Natal juntos. Foi nesse dia, na noite de Natal, que nós demos o nosso primeiro beijo. Eu lembro que naquele dia, eu me senti como se eu estivesse dentro daqueles filmes fofos de Natal, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que eu senti realmente a tal magia do Natal. Logo depois disso, eu e o Douglas começamos a namorar e só 40 dias depois, ele me perguntou se eu queria morar com ele. Claro que eu fiquei meio assustada porque era rápido demais, mas depois de pensar bem, eu aceitei sim. Todo aquele começo foi meio turbulento porque a ex-mulher dele ainda tinha esperanças de voltar com ele e por isso ela vivia atormentando a vida dele. Ela atrapalhou tanto a gente que por um momento eu cheguei a pensar que o nosso amor não ia resistir.
Mas graças a Deus, a gente conseguiu seguir firme. Um tempo depois, eu e o Douglas tivemos uma surpresa maravilhosa. Eu engravidei. Apesar de não ter sido uma gravidez assim planejada, quando o Douglas ficou sabendo, ele ficou tão feliz. Nós fizemos milhares de planos. Imaginamos como seria o nosso filho, nossa filha, só que, infelizmente, não era a hora. Eu acabei perdendo a bebê e isso deixou a gente arrasado. E só faz 15 dias que eu perdi o nosso filho e tá doendo, sabe? Mas eu e o Douglas temos fé de que um dia o nosso filho ainda vai voltar pra gente. Às vezes eu ainda fico pensando em tudo o que aconteceu comigo e em como o Douglas apareceu pra mudar tudo na minha vida. Quem diria que aquele cara que eu conheci sem muita pretensão ia escolher passar o Natal com uma desconhecida e que assim começaria uma história linda de amor, não é? Teve sim, Rê. Teve um motivo para eu ter passado o Natal com você naquele ano. E qual foi? Eu vou te falar. Mas você não pode me achar doido, hein? Promete? Tá bom, vai, eu prometo. A verdade, Rê, acredite você ou não, é porque naquela época eu senti Deus falando comigo, dentro do meu coração, dizendo que eu não podia desistir de você. É verdade, porque você seria o grande amor da minha vida. Tem coisas que não têm explicação. Como eu poderia não acreditar nisso? Essa é a magia do Natal. Essa é a magia de Deus nos nossos corações. Que nesse Natal, você que está me ouvindo agora, também tenha muita felicidade, como eu venho tendo desde que o Douglas entrou na minha vida. Eu espero que os seus dias sejam dias abençoados de paz, de amor e união. E que a gente não se esqueça nunca do verdadeiro significado dessa data: o nascimento de Jesus Cristo.